Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana falamos da experiência da maternidade. Quanto tempo tem um dia? Experiências de maternidade é o livro que está a ser lançado, da autoria de Susana Moreira Marques, mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A maternidade não é uma questão estritamente de tempo, mas a verdade é que o tempo que a experiência da maternidade atravessa tem muito que contar. Se assim não fosse, não teríamos este livro da Susana Moreira Marques, uma escritora e jornalista freelance, que nos traz neste livro experiências cruzadas, diversas realidades, de um ponto de vista particular, sempre ligado à maternidade. Mas não devemos dizer, porque um livro deve ser aberto pelo leitor, mas podemos ainda assim explorar algumas ideias e para isso convidamos também para esta conversa a escritora Filipa Martins, jornalista e escritora portuguesa. Foi Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores em 2004 e tem publicado também diversos romances, sobretudo pela Quetzal, e também partilha a experiência da maternidade neste cruzamento entre profissões e condições, escritoras e mães, que juntamos neste Da Capa à Contra Capa. Obrigado, Filipa e Susana, pela vossa disponibilidade para conversarmos sobre este tema. Susana, eu vou começar por si. Estamos a falar de forma remota, nestes tempos de confinamento. Eu começo por uma parte extremamente particular, se me permitem o exagero da expressão, mesmo pelo fim do seu livro, que diz respeito exatamente aos seus agradecimentos. E porquê? Porque é curioso a tal ironia de ter escrito um livro sobre ser mãe quando não pôde estar com as suas filhas. Era essencial esse isolamento. Isso permitiu-lhe algum distanciamento para analisar a maternidade? Sim, eu acho que é essencial para escrever passar tempo sozinho e passar tempo mergulhada num assunto, num texto, e eu acho que a escrita não é muito fácil de compatibilizar com a maternidade. Não sei o que é que a Filipa pensa sobre isso, depois também gostava de ouvir sobre isso. Houve várias escritoras que já escreveram sobre esse tema, porque um livro é muito absorvente, não é? Não é um trabalho do qual uma pessoa se desliga, e obviamente os filhos também não é uma coisa da qual uma pessoa se desliga. E essa, na verdade, semelhança entre as duas coisas é que faz com que sejam difíceis de compatibilizar. Eu passei muito tempo a escrever fora do tempo em que tinha outros trabalhos. Isso implicou muitas vezes trabalhar aos fins de semana, trabalhar ao fim da tarde, e houve um período em que estava mais mergulhada, mais intensamente a querer acabar o manuscrito, ou pelo menos a primeira versão do manuscrito, em que realmente eu tinha que estar sempre a dar desculpas às minhas filhas para não estar com elas. Também tenho que trabalhar, hoje não pode ser, depois, quando eu acabar, para a semana nós vamos passear, vamos fazer isto, e depois afinal ainda não acabei, mais uma semana. Aliás, o manuscrito a primeira versão foi acabada em agosto, já nas férias, e finalmente eu consegui acabar e dizer, ok, agora vou mesmo fazer férias e estar mesmo com elas, e achei que elas mereciam esse reconhecimento no final, não é? Que eu estava, no fundo, a retirar qualquer coisa à nossa vida em comum para poder falar da nossa vida em comum. Há uma ironia nisto, não é? E eu achei que tinha que reconhecê-la. E como digo, não sou a primeira mulher a perceber isso, e houve algumas escritoras, sobretudo as escritoras do mundo de língua inglesa, que escreveram bastante sobre este assunto e que também falaram sobre esse aspecto, que é: aqui estou eu a escrever sobre os meus filhos ou sobre ser mãe, não estando com eles, tentando todo o tipo de estratagemas para eles não estarem aqui a fazer barulho enquanto eu estou a escrever, não é? Filipa, qual é a sua experiência? Antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Queria felicitar naturalmente a Susana. Eu julgo que a minha experiência com a maternidade é um pouco distinta, porque a verdade é que eu ainda tenho um bebê em casa de 9 meses.
portanto requer atenção naturalmente, mas e tem rotinas muito fixas, mas não tem uma solicitação proativa e impositiva. Ainda começa a gatinhar agora, mas ainda não anda. Portanto, naturalmente que sente a minha ausência, mas não a sabe manifestar verbalmente, não sabe pedir atenção. E eu há pouco a Susana dizia uma coisa interessante, que era, tentava comparar a maternidade ao nível de concentração e de absorção que a maternidade tem, e compará-la com a literatura, e se calhar não é por acaso que há aquela frase, algo popular, que é ter um livro, plantar uma árvore e escrever, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E se calhar são três coisas que dedicam ou que necessitam de dedicação. A questão aqui, e no meu caso, a maternidade em si, eu nunca escrevi sobre ser mãe. Na verdade, aconteceu uma circunstância muito curiosa, que foi no ano passado, a editora, a Companhia das Letras, decidiu que queria publicar uma coletânea de contos que iria sair no Dia da Mãe, que se chama Mães que Tudo, e convidou várias escritoras a ficcionarem num conto esta temática da maternidade. E na altura eu estava a conversar com a editora e estava-lhe a dizer com a Clara Capitão, eu estava-lhe a dizer que se calhar não faria muito sentido, tendo em conta que eu não tinha essa experiência da maternidade, apesar de ter a experiência de acompanhar o crescimento de filhos que não são meus, de enteados, essa palavra, essa nomenclatura assim com um certo pendor, por culpa da Disney, obviamente, negativo. Eu sou madrasta de 4 também crianças. também está no livro da Susana, também, curiosamente. Sim. Tem aqui um ponto em comum. Sim, Filipe. Eu sou madrasta de 4 crianças, quer dizer, uma delas já não é nada criança, já tem 18 anos, e agora nasceu a Francisca, que tem 9 meses. E a Clara, na altura, dizia-me que achava muito interessante ter a visão sobre a maternidade de uma pessoa que nunca foi mãe, que podia acrescentar um olhar distinto, sendo que eu, sem saber, quando ela me fez o convite, já estava grávida. E, portanto, e dediquei à minha filha esse conto. Mas nunca escrevi efetivamente sobre a maternidade, sobre o que é ser mãe, porque na altura também estava grávida, mas ainda não conseguia conceber na sua totalidade, como ainda não consigo hoje em dia, o que é que esta palavra significa. Mas há uma exigência, naturalmente, de conciliação entre o trabalho e a vida familiar, e os dias que vivemos neste contexto atípico de nova normalidade, em que temos de conciliar o teletrabalho com a escola, sermos ao mesmo tempo educadores. Tudo se acentua, não é? Exatamente, tudo se acentua. Susana, há aqui nos seus relatos algo que qualquer mãe se poderá rever, sendo ou não escritora, sobretudo não sendo escritora, admito eu, que tem a ver com um conjunto de experiências que quem está por dentro destes universos familiares entenda praticamente à primeira. A primeira ideia é a questão do tempo. A Susana descreve muitas situações e concluindo que há ali alturas em que o tempo passa muito mais depressa. Há variações do tempo ao longo de todo este processo. Nunca se assenta, Susana? Não, eu acho que realmente o tempo é extremamente subjetivo, não é? E está sempre a mudar. Eu também senti isso agora um pouco nestes meses de confinamento, que houve umas semanas que foram extremamente lentas, e depois de repente tinha passado imenso tempo, não é? Eu acho que tudo o que são experiências intensas tem esse efeito sobre a nossa percepção do tempo. E sobretudo eu acho que quando nós temos filhos, eles começam a crescer, há
há uma voracidade, não é? No dia a dia, já há uma voracidade no dia a dia, na rotina, não é? Depois eles crescem com, enfim, com uma energia e uma rapidez, não é? E eu acho que é inevitável que o tempo, a sensação que eu tenho um pouco e que eu tentei exprimir no livro, é que parece que o tempo se transferiu para eles, não é? O tempo só se via nas minhas filhas. É isso mesmo, sim. Era um pouco essa sensação, não é? Elas é que se estavam sempre a transformar, não é? Não quer dizer que a gente não se transforma ainda, não é? Nós transformamos-nos, mas não como as crianças se transformam, não é? E eu percebi, a uma dada altura, estava a escrever e havia este tema, eu optei por realmente partilhar a minha vida pessoal, e descrevê-la e tentar, ao descrevê-la, que ela ganhasse um certo significado. E a dada altura apercebi-me que estava a escrever muito sobre o tempo. Não foi uma coisa assim que eu tivesse pensado a priori, mas percebi que isso passava a ser muito o tema do livro. A passagem do tempo, não é? Essa sensação que temos enquanto pais, que passa a correr, não é? Todos os pais dizem isso, de repente eles têm 18 anos, não é? Por outro lado, o tempo, às vezes quando temos um bebê em casa, que parece que passa muito devagar, não é? As noites em que não dormimos, que parece que eles nunca mais começam a comer, nunca mais começam a andar, não é? Há um bocado esta sensação. E por outro lado também uma outra camada, que era a questão que eu comecei a colocar muito também quando penso naquilo que estou, na vida que estou a criar para as minhas filhas, não é? E é curiosa esta palavra aqui, criação, que é, eu estou a criar as memórias delas. Isso sempre foi uma preocupação para mim, não sei bem dizer porquê, mas há muito esta ideia também do tempo presente como uma memória futura, e nisso também entra muitas vezes o passado, não é? E as memórias que eu tenho, e portanto foi curioso que eu demorei imenso tempo a encontrar o título para o livro. Sim. O livro já estava quase pronto, eu ainda não, já estava já pronto mesmo, e eu não tinha título, mas eu sabia que tinha que ter alguma coisa a ver com esta ideia, e depois apareceu-me este título e achei que era perfeito também porque vai buscar aquela ideia do dia interminável que as mães têm, não é? Eu já volto à questão das memórias, é interessante porque aí vamos entrar na questão das gerações, mas ainda, Susana, antes de passar à Filipa, na questão do tempo há ali um desafio também interessante, porque esta ideia, esta, diria até ilusão, de certa maneira, de conseguirmos captar esse tempo em tempo real, que levou à sua dificuldade em, inclusivamente, registar, escreve mesmo, era impossível captar a vida como ela era quando se tratava das minhas filhas, eu escrevia e deitava fora consecutivamente, e portanto a ideia de não conseguir acompanhar o tempo do seu tempo, digamos assim, esse exercício tão difícil, que aliás é artístico, senão não teríamos, por exemplo, obras de arte como a própria fotografia. Mas a Susana, foi difícil a cada momento registar aquilo que queria registar, não é? Sim, foi muito difícil. Eu sabia que queria essa qualidade de tornar uma coisa muito corriqueira, muito rotineira, até posso dizer mesmo comezinha, que é a realidade do dia-a-dia de ser mãe e de ser pai também, não é? Que é os banhos, as comidas, as birras, essa realidade, não é? Que nos ocupa muitíssimo, não é? E que nunca faz parte da literatura. Ou digamos da arte também, pelo menos não assim de uma maneira da alta arte, como torná-la significativa, não é? Como dar-lhe uma camada que realmente a fizesse adquirir outro significado e outra profundidade. E eu queria fazer isso pelo gesto mais simples, que era descrever. E eu tinha muito na minha cabeça, muito esta ideia do show, don't tell, que é uma daquelas regras de escrita que eu normalmente não cumpro, mas tinha muito esta ideia de escrever, em vez de estar a explicar, em vez de estar sempre a dizer eu sinto isto, ou dizer o que é, mostrar o que é, não é? Abrir uma janela para esta realidade. Mas é claro que é um gesto extremamente ingrato, porque captar a realidade é extremamente difícil,
sobretudo quando é a nossa própria, não é? Eu debati-me com isso. É muito mais fácil eu ir observar uma outra mãe e a vida dela e depois, parece-me, uma claridade eu dizer quem é aquela pessoa, como é que ela vive, do que fazer isso comigo própria, não é? Eu estava a ouvi-la e estava a lembrar-me aqui de uma citação da Filipa, que convoco agora, que numa entrevista que procurei na preparação do programa dizia que se inspirava no real e na forma como as pessoas se relacionam, nas suas diferentes camadas, mas dentro, é preciso criar regras próprias dentro do livro para explicar o meu dia-a-dia, a forma como as pessoas se relacionam, ou até como ficam bloqueadas em determinados momentos das suas vidas. Isto aplica-se, Filipa, também a si. Eu até hoje, todos os livros que publiquei foram livros de ficção. Portanto, eu sou jornalista de formação e trabalhei há algum tempo em jornal diário, e o registro de escrita jornalística é completamente diferente do registro de escrita de ficção e provavelmente será completamente diferente do registro de escrita diarística, que eu julgo que de alguma maneira vai mais ao encontro da obra da Susana. Mas como ficcionista, a realidade, aquilo em que tocamos, o que nos envolve, é a matéria-prima fundamental, não é? Há escritores que lhe chamam os fantasmas e que de alguma forma fazem a exorcização desses fantasmas através da escrita. Há outros que falam de imaginação. Manuel de Barros tem um poema extraordinário que diz qualquer coisa como 90% que eu escrevo é invenção, só 10% é que é mentira. E parte deste pressuposto de que mesmo nós, quando trabalhamos ficcionalmente uma obra, estamos naturalmente a beber nas nossas memórias. Portanto, daqui para a frente, qualquer projeto de ficção no qual eu me lance será naturalmente condicionado involuntariamente ou voluntariamente por esta grande transformação que se deu na minha vida, que é o facto de ser mãe. A título de exemplo, eu estou a braços com a biografia da Natália Correia, e ela escreveu um livro que se chama Uma Estátua para Herodes. Herodes é o conhecido rei da Bíblia que perseguiu todas as crianças que nasceram na altura de Jesus Cristo para as matar, porque haveria a lenda de que teria nascido um novo rei. E Natália Correia escreveu um livro completo contra as crianças e contra o que ela chamava a infantilização do mundo. E a forma como eu olhava para essa obra antes de ser mãe e a forma como eu olho para essa obra agora é completamente diferente. E isto é natural que nós queiramos racionalizar, mas a maternidade é, sem dúvida, dos sentimentos menos racionais que existem. É quase como querer arrancar a nossa própria pele para nos sentirmos de outra forma que não mães. E isso contamina, parece-me de forma absoluta, qualquer coisa que uma mulher faça, nomeadamente a escrita. Sem desvendar o livro que ficará para o leitor, Susana, há uma grande dose de intergeracionalidade, digamos, no seu livro, porque reflete conversas de diversas gerações e às vezes memórias mais longínquas. Chega a escrever, não sei se caso a minha avó ainda estivesse viva quando as minhas filhas nasceram, ela me teria falado sobre a sua maternidade. A maternidade dentro da nossa família em diversas gerações, ou a experiência feminina noutra perspectiva e não apenas só da maternidade, fala compreender melhor o que é como pessoa, Susana? Eu acho que sim. Eu acho que é muito difícil nós sermos mães ou sermos qualquer coisa, na verdade, a sermos mulheres, neste caso, sem termos essa herança das mulheres que vieram antes de nós, não é? E isso sempre foi muito importante para mim,
talvez porque a experiência dos meus avós, e aqui incluo todos, de quem eu era muito próxima, sobretudo os meus avós maternos, eles tiveram uma experiência completamente diferente da minha, não é? Eu diria uma experiência sempre muito a roçar na história de uma maneira que eu acho que nunca senti na minha vida, e a minha geração não tem sentido, se calhar até hoje, até estarmos a viver esta situação deste novo coronavírus e de estarmos a atravessar um momento completamente insólito, não é? E que já não acontecia há 100 anos. Talvez por isso que os meus avós eram pessoas de classes baixas do campo, tanto os meus avós maternos como paternos foram pessoas que depois nos anos 50 foram para Angola, foram operários. As minhas avós foram sempre donas de casa, pelo menos desde que eu me lembro, fizeram alguns trabalhos, mas desde que eu me lembro de existir foram sempre donas de casa. Eu cresci muito com a minha avó materna, portanto sou daquela geração em que nós, quando não tínhamos escola, a escola era só ou de manhã ou de tarde, e o resto do dia eu ficava com a minha avó, não é? E, portanto, essa herança, ou eu diria mais, esse estar no mesmo momento, com um tempo que já não é o nosso, para mim foi muito marcante. Portanto, eu não vivi o tempo dos meus avós, mas eu convivi com esse tempo através deles, não é? E a maneira que eles tinham de várias coisas, de olhar para as crianças, de pensarem sobre o mundo, realmente era muito diferente, e eu sempre senti que de certa forma eu não podia perder essa memória, não é? Que ela tinha que de alguma maneira viver em mim, mesmo que haja coisas com as quais eu possa até ter alguma resistência ou que me desagradem, porque claro, as minhas avós são pessoas que nunca tiveram oportunidades nas vidas, não é? Ficaram a vida toda em casa, e se calhar poderiam ter feito tantas coisas, não é? E eu não posso, é até difícil conseguir já imaginar como é que era elas serem mães, não é? No início dos anos 50, em Portugal, em situações às vezes muito periclitantes, com os maridos a irem para Angola e a estarem lá, e quase se elas ficarem quase sem dinheiro, ou receberem uma carta de vez em quando. Quer dizer, isto faz parecer a nossa precariedade extremamente confortável, não é? E é isso, Susana, que a leva, por exemplo, a ter curiosidade em explorar, por exemplo, como se a dado passo fala no livro, a vidas de outras mulheres, e em particular algumas das mais eminentes personalidades que tivemos em Portugal, do caso das Mulheres do Meu País, essa obra de Maria Lamas sobre a vida das mulheres, exatamente numa outra época, no final dos anos 40? Sim, eu acho que sempre me interessei muito por essa ideia de não deixar desaparecer essa memória, essa experiência. E eu também digo no livro que em muitos momentos em que fiz reportagem no país e andei a viajar por outros projetos, acabava sempre por falar com as mulheres, tentar perceber como é que era essa experiência delas, e foi assim que ouvi muitas histórias que me marcaram muito, e que algumas estão aí referidas no livro, de partos difíceis, de crianças que morriam muito pequeninas, não é? Sem ajuda médica. Eu acho que isso também está relacionado efetivamente com o projeto em que estou a trabalhar sobre as mulheres do meu país, da Maria Lamas. A ideia, na verdade, não foi minha, foi da Marta Pessoa, que é uma realizadora de cinema e que tem feito já vários documentários, muitos deles também focados na época do Estado Novo. A Marta Pessoa e a Rita Palma, com quem ela trabalha, convidaram para trabalhar com elas, e fiquei entusiasmadíssima com a ideia de nós nos debruçarmos sobre as mulheres do meu país, que é um livro monumental em que a Maria Lamas vai, no final dos anos 40, viajar pelo país todo para descrever as condições das mulheres portuguesas naquela altura. Contar a história desse livro, contar a história de algumas dessas mulheres e perceber como é que elas vivem em nós hoje, não é? Interessa-me perceber, não é tanto perceber o que é que mudou. Nós sabemos o que é que mudou enormemente, e mesmo que às vezes a gente tenha tendência para esquecer isso, quer dizer, mudou para melhor, não é? Não há qualquer dúvida sobre isso.
mas elas vivem em nós, não é? Vivem em nós numa série de coisas, numa série de comportamentos, numa série de receios, mas também numa série de atos de coragem. E isso interessa-me, manter essa linha, não é? Construir essa linha, traçar essa linha que nos une a essas mulheres que estiveram antes. Para além destes pontos de contacto que falámos até agora, um dos motivos pelos quais me lembrei também de Filipa Martins para esta conversa tem a ver com o facto de também ter explorado, ou tem estado a explorar outras mulheres, e mulheres de personalidade muito importante na sociedade portuguesa, que penso que se cruzam também com esta experiência. Filipa, por exemplo, tem olhado para a vida de 3 mulheres em particular, Senua Becassis, Natália Correia e Vera Lagoa. O testemunho e a memória de mulheres é também para si essencial, fundamental manter. Sem dúvida, né? Referiu 3 nomes, Senua Becassis, Natália Correia e Maria Armanda Falcão, que depois foi conhecida pelo pseudónimo Vera Lagoa. Eu trabalhei o perfil destas 3 mulheres numa série que se chamava exatamente 3 Mulheres. Já agora posso anunciar que haverá uma segunda temporada desta série na RTP num período pós-revolução. E eu julgo que são 3 mulheres de força, 3 mulheres que eu costumo dizer que foram mulheres de pescoço alto, que conseguiram ver para além do seu próprio tempo, conseguiram ver além e perceber que tinham de ser no seu presente resistência para conseguirem garantir um futuro para as gerações que vieram a seguir a elas, nomeadamente as gerações de mulheres. Nós tivemos há pouco tempo uma perda muito grande da Maria Velho da Costa, uma das 3 Marias, mais uma vez 3 mulheres, e ela tem um poema lindíssimo que é a Revolução e Mulheres, e ela diz qualquer coisa como: elas fizeram greves de braços caídos, elas brigaram em casas para ir ao sindicato e à junta e por aí fora, elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Portanto, estas mulheres, num tempo muito complexo, foi um tempo de ditadura e de falta de liberdade de expressão, chegaram antes de nós para que nós pudéssemos chegar depois delas. E esse legado deve ser, obviamente, estudado e deve ser valorizado para termos consciência de que as pequenas, grandes liberdades com as quais lidamos diariamente, e eu acho que este período de confinamento pôs-nos a todos a pensar sobre isso, são o resultado, muitas vezes, de décadas de luta, neste caso, no feminino. No final do nosso programa nós pedimos muitas vezes aos nossos convidados sugestões de livros, filmes ou alguma coisa que possamos oferecer a quem nos ouve dedicado a este tema, e já aqui ouvimos, digamos, ao longo da vossa conversa, referências a alguns projetos onde estão em curso. Há alguma obra, alguma coisa que queiram destacar no final, Susana, para que quem se interesse por estes temas possa ter leituras adicionais? Estou a centrar-me nos livros, mas não é um domínio exclusivo da literatura. Podemos ir por outros caminhos? Sim, eu tive dificuldade em escolher, porque eu, antes de começar a escrever, li bastantes livros que falam sobre a maternidade, escritoras em Portugal. Há muito pouco escrito sobre o assunto, que não seja de uma maneira, digamos, mais sobre o dia-a-dia, ou recomendações, ou, enfim, experiências mais de partilha, não é? E eu leio muito em inglês, socorri-me muito das minhas leituras em inglês, para poder também encontrar o que é que outras escritoras, o que é que outras mulheres estavam a pensar sobre isto, não é? Uma literatura, portanto, são tudo textos que não são ficcionais, mas que têm um trabalho literário, não é? De pensamento e de construção, mesmo de construção, de texto interessantíssimo. E uma delas que eu li, era um livro que eu andava para ler há muito tempo, é Rachel Cusk, que eu penso que em Portugal só está traduzida pelos os últimos romances dela, que é uma trilogia maravilhosa, que vale muito a pena ler.
mas os outros livros dela penso que não estão traduzidos em português, e este é um livro que se chama A Life's Work, que é um título lindo, e foi um livro que, quando saiu, foi extremamente polémico, mas polémico quase de pessoas acusarem-na de ela não amar os filhos. Foi assim uma coisa, curiosamente, eu como não o li na altura, ele saiu em 2001, mas sabia desse historial do livro. Quando eu fui ler, talvez que há 2 anos, eu achei-o, enfim, achei que não era nada, não tinha razão nenhuma para polémica, porque eu acho que entre 2001 e agora, possivelmente já mudou um pouco aquilo que se fala, aquilo que se pode dizer sobre a maternidade, não é? Aquilo que se pode dizer sem receio que pareça mal, ou que as pessoas achem que nós somos más mães, e já não o achei muito polémico. É um livro muito honesto, e nesse sentido percebo que provoque reações fortes. É um livro também na primeira pessoa, uma memoir, como os ingleses chamam, em que ela também faz relação com algumas obras literárias clássicas, não é? E como é que as mães aparecem na literatura. É um livro muito, muito interessante. Chama-se A Life's Work, da Rachel Cusk. Que depois tem um aftermath, não é? Ela tem um aftermath 2012. Que é sobre... eu esse ainda não li, que é sobre o divórcio dela, não é? Sim. Filipa Martins, algo para a mesa aqui das sugestões? Sim, se calhar a nível internacional e publicado há relativamente pouco tempo pela Alfaguara, o Bem-vindo a Casa, da Lúcia Berlin. É um conjunto de memórias publicadas postumamente, reunidas por um dos filhos da autora. Ela é mais conhecida pelo Manual para Mulheres de Limpeza, também publicado em Portugal. E este livro é um livro diarístico. Antes de morrer, Berlin estava a trabalhar nestes textos autobiográficos, a que chamou de facto Bem-vinda à Casa, e para compor o volume inacabado, o filho da escritora juntou aos seus textos um conjunto de fotografias e de cartas da sua vida. É uma vida muito preenchida, trágica e romântica. Ela ficou sozinha com os filhos porque o marido a abandonou, e ela tem descrições maravilhosas de como os deixava, como os adormecia e escrevia noite dentro, na cozinha, à luz de um candeeiro de petróleo, muitas vezes para não incomodar os filhos. Ela teve várias dificuldades na vida, mas soube-se sempre, de alguma maneira, reinventar. E a sua escrita nestas memórias e cartas revela tudo aquilo a que a autora, de alguma maneira, nos habituou, à ironia, à sátira, ao comezinho divertido e, ao mesmo tempo, comovente. Portanto, deixo esta sugestão. Lúcia Berlin, Bem-vinda a Casa, Memórias. Obrigado, Filipe. Obrigado, Susana. Uma reflexão à volta deste livro, deste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quanto tempo tem um dia? Experiências de maternidade, autoria de Susana Moreira Marques. Agora nas bancas, mais um lançamento da Fundação, parceira da Renascença, nesta Capa à Contra Capa, um programa semanal onde debatemos assuntos diversos da atualidade, mas também outro tipo de temas, como esta semana. Um programa com genérico original de Mário Laginha e que está disponível sempre em podcast nas plataformas digitais habituais, semana após semana. Um programa que esta semana foi feito por Carlos Alberto Vermelho, ainda André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Nós vamos voltar na próxima semana num modelo diferente, porque está aí a Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em versão virtual, onde o da Capa à Contra Capa também vai estar presente. Até lá.